FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde. 4h07. Um grande abraço para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN para levar até você muita informação com aquela dose certa de muito bom humor. É o seguinte, hein? Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Amanhã... 7 de março. Perdão, 7 de março. Obrigado, viu, William? Você é muito... Aliás, boa tarde, William. Muito boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, que não via há alguns dias. Verdade, Boa tarde, Eliel Almeida, onde estiver. Por onde estaria? Onde estaria Eliel Almeida nesse momento, hein? E boa tarde a toda a nossa audiência. Vamos para mais um Arena. Vamos nessa tarde belíssima. Muito obrigado pela correção, tá? Não é correção, é apenas... 7 de março. Amanhã é dia 8 de março. Amanhã é dia de quem, Carlão de Freitas? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN, o Dia Internacional da Mulher. Amanhã é sábado para celebrar, né? Para festejar, para congratular a mulher. E se tem um dia tão especial como esse? Amanhã não tem o Arena é de segunda a sexta, então hoje as mulheres, elas vão concorrer a um prêmio sensacional, porque só aqui no Arena, né, Fábio Chaves? Pois é. A gente dá uma atenção especial para as mulheres, correto? Elas Boa merecem. tarde. Elas merecem, né, cara? Elas estão sempre ao nosso lado, né? Sempre nos dirigindo, nos elevando a melhor condição, assim. Mas complicado, de vida. hein? Não, é verdade. As mulheres é que norteiam a gente, né, na nossa direção. Um beijo especial a todas com esse grande prêmio aqui, mais que merecido, que você daqui a pouco vai falar, as mulheres participando da nossa Arena hoje. Pra quem está no YouTube, nós estamos com imagem ou não? Estamos, né? Eu estou segurando aqui o nosso brinde que vamos sortear hoje. Só. Pra você que está no YouTube, você está vendo pela câmera, nós temos aqui uma necessaire da CBN. Pra que serve necessaire? Pra você colocar os seus pertences, uma pasta de banheiro, dente, ou até mesmo a sua carteira, ou aquela maquiagem, né, que as mulheres Aquela passam. fita dental. Um espelhinho também. Um espelhinho. Então, ela tem várias utilidades, né? E pra quem tá no YouTube, tá vendo que tem junto dela um envelope branco, hein? Então, pra uma você que tá no rádio, nós temos um envelope branco junto com a embalagem da Necessaire. É uma carta que você escreveu? Campinas. Não é uma carta, Fábio Scheibe. Atenção. Apenas para mulheres. Mulheres, hoje o WhatsApp é para vocês. 99186-9070. 99186-9070. Por ser um dia especial amanhã, dia 8 de março, as mulheres vão concorrer no Arena de hoje a uma necessaire da CBN novinha, ó. Cheirando novo e R$300. Nossa! Lá do Giovanetti. Ô, louco. Pra gastar como quiser. Trezentão? 300. Pode levar o marido que fica de cuecão na casa ali, levar pro Giovanetti depois da... 6 onças, 3 garotas. R$300 mais uma necessaire do Giovanetti. É só mulheres, tá? Não é pra falar, minha esposa quer participar. Ela tem que mandar mensagem. Na foto do WhatsApp tem que ser mulher e o nome da mulher, tá bom? Então, como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos sortear para as mulheres que estão acompanhando o Arena através dos 99,1 FM ou através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, uma necessaire da CBN mais R$300 lá do Giovanetti para gastar como quiser. O WhatsApp tá liberado.
eu posso pedir pra minha mulher participar? Pode, mas tem que ser o WhatsApp dela. Foi isso tá que o bom? Cabelo fez agora. O Cabelo mandando mensagem pra esposa dele aqui pra participar. Eu vi, cara. Não. Aí Eu não. vi ali, pô. Vamos deixar pra... Vai Não, vigiando esse- aí, Fábio Chave. Fábio Chá, por favor, fica de olho ali, porque o vamos William manter- Cabelo não, tá dando muito trabalho. manter- Deu Pois é. entrevista pra matéria lá. O que mais que ele fez? Falou que o Falou programa com o seu tinha Paulo, acabado. né? Com o seu Paulo também. Falou esses dias com o seu Falou Paulo. com o seu Paulo. Seu Paulo Vamos pular essa sempre- daí. Pula. Pula. Então parem. Então é o seguinte, o WhatsApp liberado, pode mandar só o nome e a cidade de onde que tá falando, e aí a gente vai entrar em contato, tá bom? No final do programa nós vamos sortear R$300 lá do Giovanetti, mais uma necessaire da CBN Campinas. Gostou do prêmio, Carlão de Freitas? Opa, 300 conto na Giovanetti. Ele gosta. Fora a necessaire, né? Um artigo que as mulheres gostam. Os homens também, né? Tem homem que gosta de dar uma de jogador e anda com a necessaire. sabe? jogadora, Com a né? perninha chuteirinha torta, dentro. E não adianta falar, eu não ponho o nome da minha esposa. Não, ela que tem que mandar mensagem, tá? E se o cara trocar a foto, pegar uma foto na Tem o internet? nome dele lá. Ah, é verdade. Tem o nome é verdade. dele. não tem E jeito. outra, nós vamos ligar depois. Liga, Se o fala. cara tivesse se passando pela mulher dele, aí. Bloqueia, nunca mais participa. Não vai- participa, isso. isso. Tá bom? Combinado? Aqui é rigoroso. Vamos lá. Bom, é o seguinte, final de semana de decisão, hein? Decisão. Nós temos aí Nós vamos conhecer no domingo o primeiro finalista e o segundo só na segunda-feira, porque o jogo do Palmeiras e São Paulo, lá no Allianz Parque, só na segunda-feira. Mas tem um jogo quentíssimo no domingo entre Corinthians e Santos, que era pra ser o jogo dos amigos, né? O time amigos do Memphis contra amigos de Neymar. Por conta desse baile que o Corinthians tomou na Libertadores, o nível de pressão aumentou e muito lá na Neoquímica Arena. E claro que nós vamos falar sobre esse assunto. Tem a última rodada da Série 2, hein? A rodada primavera vai... Nós vamos comentar também, definindo os oito classificados. 4 já estão, na verdade, né? É Primavera, Capivariano, 15 e 15 Ituano. os 4 já classificados, né? E aí restam as outras 4 vagas. A questão do descenso também tá entre Santista, Rio Claro e São Bento. Pô, Santista que chegou ano passado, né? Bateu na trave, mas eu acho que o São Bento tá maus lençóis, viu? E amanhã também tem muito jogo bom pelos estaduais pelo Brasil. Amanhã tem Atlético Mineiro e América, primeira final do Mineiro. Tem Grêmio Internacional, primeira final do Gaúcho. Tem Flamengo e Vasco também, semifinal do Campeonato Carioca. E Sport e Santa Cruz, infelizmente, sem torcida devido àquela situação que a gente passou quase há um mês, né? Aquela briga nojenta que teve antes da partida. Então foi decidido portões fechados, apenas torcida do Sport amanhã, Sport Santa Cruz, lá em Pernambuco. É isso. Bom, e você que tá no YouTube também pode mandar mensagem através do chat. Hoje tem sarcófago, certo, William? Hoje tem sarcófago. Que pena, né? Ah, depende pra É de quem. futebol feminino hoje ou não? Não, hoje não é. E quem que entrou em campo hoje? O Guarani, o Bugre. O Bugre. O Bugre. Avante, meu Bugre. Avante, E quem que avante, meu estava jogando contra o Guarani? Você quer que fale? Campeão. Não, a cor, vai. A cor? A cor. Vermelho. Na vermelha. Red, colorado. Acho que a cor que mais existe em clubes do Brasil é vermelha. Mas Não é do estado de São Paulo. não é do estado de São Pronto. Paulo. É uma boa dica. hein? América do Rio de Janeiro. Pode ser, Guarani. Internacional, será? Internacional de Porto Alegre. Nova Pode ser o cidade. Ercílio Luz. O Colorado. Colorado. Antigo Colorado. Pode ser o Vila Nova. O Vila Nova. Vila Quem Nova, mais? antes assistiu União Vila Nova e Rondonópolis. Jataense. 0x0 classificou, Jogo né? ruim. Nossa. Pior que Barbarense e São Carlense. Meu Deus do céu. Não, Barbarense foi bom, 2x0. É líder, né? Líder, né? É. Cuidado aí, velho. Não. Você Quem tá- mais? A TUSB. Conhece a TUSB? Ah, TUSB é tem até O Rafael Pio conhece terror bastante fantasma. lá. Rafael Pio conhece. Não, Barbarense. Vocês são muito xarope. Barbarense tá bem, tá. Tem que secar o São Caetano, né? Pra ficar com a liderança Timinho, isolada. né? Bolacha lá. Bolacha é torcedor do São Acho que o Caetano, vai a azulão. Barretos, né? Nas Bolacha mostra bengala sempre na torcida bengala azul lá, né, Bolacha? Não, pô. Não. Bengala azul. Mas é um torcida do time São Caetano. vermelho, não é do estado de São Paulo. Um time muito tradicional. Mas vamos fazer o seguinte, Vamos. então. Tem uma música que foi lançada no sucesso. mesmo ano desse jogo, Um né? sucesso. Qual é a música, ô Bolachinha? Seu Valença. Se fosse a fera, seria Moraes Moreira. Moraes né? Moreira, né? Ou até mesmo Gonzaguinha, né? Zé Ramalho. Zé Ramalho. Ele ia falar, sei lá, de crote. Ele ia inventar. Belchior.
O seu Valença. O Seu Valença. Essa Tem música. de bom, tem de maluco. Maluco, também. beleza. Quando o Carlão já tá mais ou menos calibrado, toca essa música, ele já pega aqui o braço dele, bota na barriga e já faz aqui só esse movimento aqui, ó, sozinho. No carnaval teve. Sai Carnaval rodando, teve, né? Carnaval, fui bem lá. 4 horas e 16 minutos. No final do programa, a gente vem com o sarcófago que o William Camilo acabou separando. E atenção, mulheres que estão acompanhando o Arena CBN 99,1 e também no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Tá valendo pra mulherada. Até porque amanhã, Carlão de Freitas, Dia Internacional da Mulher. uma dia 8 de necessaire da CBN Campinas e mais R$300 pra você usar como quiser lá no Giovanetti, tá bom? A gente vai pro intervalo, claro, sem destacar a presença de Bolacha na central técnica aqui da CBN, ao lado dele, Daniel França. No streaming, o Arena está no ar. Arena CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. a rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 18, Giovana de Sumaré tá participando aqui com a gente. Deixa eu ver. O André Moreira não. O André Moreira Acho que não tem ninguém participando, tem? bombando. A Nossa. Isabelle Candreva de Campinas. Ixi, de bar. vai dar problema aqui. Newton de Paula. Ei, Newton, você sempre com essas mensagens. Valeu. Ó, boa tarde. Quero participar do sorteio da necessaire do Dia das Mulheres. Deixa eu ver o nome dela aqui. É a... Ixi, essa aqui não tem nome, mas é mulher. Tá aqui, ó. Manda o nome. Como não tem nome? Eu preciso Acho que tem nome. mande o nome. Final do telefone 0933. Manda seu nome pra gente, tá bom? Por favor. Final do telefone 3056. Quem que é? Ih, também não tem nome aqui, ó. Manda o nome pra gente, hein? Oi, quero a necessaire ir no Giovanetti. De Campinas, amo vocês. Amo vocês, saiu na frente, hein? Oi, meninos, vocês alegram as minhas tardes. Estou com vocês todos os dias. É a Delma Martins que mandou mensagem. Sou ouvinte, boa tarde. Sou a Valdeci de Hortolândia, quero participar. Sou ouvinte assídua. Obrigado pela mensagem, viu? É a Valdeci. A Beth de Valinhos, ó, tá aqui participando, hein, Beth? Se prepara, hein, Beth? A Cristiana de Oliva Fontes, de Campinas. A Fátima também tá aqui com a gente. A Isabel, boa tarde. Isabel Auxiliadora, Jardim Santa Lúcia, de Campinas. Nadiele Vieira, de Campinas, também tá participando. Oi, boa tarde, CBN. Sou a Eliane, Ponte Pretana, em Hortolândia. Olha só. Feliz Dia das Mulheres. Oi, boa tarde. Gostaria de participar do sorteio. Sou a Fernanda, daqui de Campinas. Beijos, meninos. Oi, quero muito ganhar. Adriana Alves da Silva, de Campinas, Ponte Preta no coração. Ó, macaca. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio, tamo junto e Charonal. É a Mariana Monteiro, esposa É o Cristiano, é ele, Não, cara. ó, não, mas é o WhatsApp dela. Cheronal, ela fala também? Mariana Só um maluco fala isso na vida, pô. Mariana Monteiro. Mariana Monteiro de Sumaré, mas tá participando. Quero participar do sorteio, sou a Maria Josiene de Campinas. Beijos, meninos. Oi, quero ganhar essa necessaire da CBN. Suzy Naomi Pérez. Ó, mandou até o RG. Tá participando aqui, viu? Um grande abraço pra todo mundo. Boa tarde. Parabéns. Não é essa mensagem aqui. Não, essa daqui é outra coisa. Oi, rapazes, estou aqui curtindo o programa e quero participar do sorteio. Valéria Rossati,
de Campinas. Oi, tudo bom? Gostaria de participar do sorteio e do voucher do Giovanetti. Um abraço para todos da equipe. Final do telefone 3744. Precisa mandar o nome aqui pra gente, hein? Olá, boa tarde. Sou a Maria, esposa do Antônio Wilson. Ponte Pretana, igual o Carlão, do bairro Nova Europa. Quero participar. Tá participando já. Deixa eu ver aqui. Simone Araújo Pavanin, já falei de Hortolândia? Não. Oi, boa tarde. Essa daqui eu já li. Quero ganhar a necessaire. Meu nome é Sandra Balsas e falo de Campinas. Ela falou, eu mereço. Ô, Sandra, tá no sorteio. Nossa, tem muita mensagem. Muita mensagem. A mulherada está mandando mensagem de forma imensa. Eu só tenho que agradecer, mas pode continuar mandando mensagem, hein? O sorteio é só no final do programa. Carlão de Freitas, 4h21. Vamos começar falando desse jogo do Santos. Bora. Santos e Corinthians. O que o Corinthians foi arrumar lá no Equador? Tomou 3-0. Tá fora da Libertadores. Não, esquece. calma. Fora da Libertadores. Teve não cadeirada. Não vai classificar. Só que tem esse jogo contra o Campeonato Paulista contra o Santos. O que era pra ser o Amigos do Memphis contra o Amigos do Neymar, agora virou coisa uma séria. bomba lá na Neoquímica Arena, hein? Arrumou sarna pra se coçar, né? O Corinthians, aliás, nos 2 jogos da Copa, ou nos 2 confrontos da Libertadores, nada bem, né? Foi muito mal contra o time da Venezuela, colocou em risco a classificação. E aí lá em Barcelona, não pela derrota, eu acho que 1-0, até 2-0, um resultado até normal, em virtude da força também do Barcelona. O Barcelona não é nenhum bobinho da América do Sul, não. Sempre está envolvido aí em decisões, nunca foi campeão, mas é um time que tem uma tradição importante. Agora, o Corinthians muito mal, desorganizado, né? O Ramon Dias precisa dar uma sustentação nesse sistema defensivo. O Corinthians ora com 3 zagueiros, ora com 2, desorganizado. E lá em Barcelona, lá em Guayaquil, tudo isso veio à tona, né? A desorganização defensiva, a falta de atitude e também isso somado à boa produção do Barcelona de Guayaquil. E resultado final, 3-0. E este ambiente, essa situação difícil, estes problemas que estão aparecendo aí de confusão no vestiário, tudo isso vai refletir dentro de campo contra o Santos. Agora, pode refletir pro lado bom também. Certa feita, o Corinthians venceu o Palmeiras após a eliminação na Libertadores. Mas é difícil. O ambiente de preparação do Corinthians para este clássico é um ambiente carregado, um ambiente difícil, diferente do Santos, que vem leve, livre, solto, focado apenas nesse jogo, com o Neymar jogando bem, assumindo a responsabilidade. Por isso não é mais um clássico normal na vida do Corinthians. E o Santos pode tirar proveito deste momento conturbado que vive o alvinegro paulistano. A Mara Silvia dos Reis Gomes, desejo concorrer ao prêmio do Giovanetti, é necessário. Um abraço a toda a equipe. Boa tarde, Luzilene Oliveira, tá participando aqui. Fiz aniversário ontem, pessoal. Parabéns, hein? Parabéns, vai participar do sorteio. Não tem o que fazer. Tem essa. Aliás, hein? Minha esposa também nasceu em março. É presente, hein? Vai presente. Vai presente. Vai de 2 em 1 só, não é? Eu combinei isso com ela, tô esperando a resposta, mas pelo visto não vai lograr êxito. Marli Regina Silva, de Campinas, tá concorrendo também. Boa tarde, gostaria de participar do sorteio. Patrícia Furquim, moradora de Valinhos, tá participando. Patrícia, você mulher que tá ouvindo a Arena, vai mandando mensagem no final do programa, R$300 para gastar como quiser lá no Giovanetti, qualquer unidade, além de uma necessaire da CBN Campinas. Sabe quem me falou quem tá eliminado da Libertadores? O William Cabelo. Falou. Não, eu não disse que tá eliminado da Libertadores. Você falou. Eu disse que... Eu fui no BDC quarta-feira pra falar na quinta, e aí você abriu a porta, tava lá sentadinho, esperando, falou assim, o Corinthians já foi, né, Lucas? Eu nem conheço o estúdio lá. Mas enfim, mas olha só... Como não conhece o estúdio? Você chegou aqui antes do estúdio. Mas assim, falando seriamente, ficou muito difícil pro Corinthians. Eliminado, não. Agora, o que espanta, além do fraco desempenho diante do Barcelona, é esse caldeirão, esse turbilhão que vive o Corinthians. Como o Carlão disse, vão aparecendo as informações, possíveis desavenças, um clima mais hostil no vestiário, ali para não dizer outras coisas, né? Pode ter sido assim, esse combo de elementos que farão do Corinthians assim, um time pressionadíssimo, tendo que propor o jogo, porque a Neoquímica Arena lotada. Bufando. Corinthians Santos tranquilão. O Santos tranquilo, leve. Então, acho o 10 já começando a jogar. Agora, imaginem só, já pensou um placar, uma hipótese aqui,
uma viagem, um devaneio. Opa! Já pensou se o Santos faz uns 3-0 no Corinthians? Como é que fica a situação de Ramon Dias? Opa, ó quem que mandou mensagem pra gente aqui. Final do telefone 8757. 8757. Meu irmão. Seu irmão. Márcio Scheibe. Márcio Scheibe, muito triste essa situação do Corinthians. Ele falou isso? Olha Ele falou só. isso. Coitado, não deve estar Torcedor dormindo. do Timão, né? Não deve estar dormindo, né, cara? Mas ainda só pra alimentar um pouco. Pra deixar o ouvinte da CBN a par da situação, saiu informações, né? É o primeiro corintiano sócio-avante, né? Ou não? Coitado, deve estar triste com a situação. Tá, né? Quem tá mais triste, ele ou você? Só que foi o CBN Futebol Clube aqui. Né, mas só pra deixar para o ouvinte da situação do Corinthians, saiu a matéria, principalmente no Globo Esporte também, estavam até antes também, tinham passado outros veículos, também tinham informado que no vestiário, após a derrota de 3-0 pro Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, o Memphis Depay, principal jogador da equipe, e o Gustavo Henrique, zagueiro, entraram em desavenças também, que até saíram para vias de fato, sobrou até uma cadeirada, segundo relatos, na cabeça do Memphis Depay, no Gustavo Henrique. O Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, entrou no meio, tomou pancada também, acabou sobrando pra ele. O Memphis deu uma cadeirada. Mas chegou nesse nível, velho. Mas, chegou rapaz. Mas pra encarar o Gustavão tem 1,96. Mas pelo menos teve isso, né? Porque, mas não tá pode ter louco. violência. Não, né? sim, é figura de linguagem, mas pelo menos o vestiário pegou fogo. E Porque, os bastidores da imprensa corintiana lá em São Paulo que cobram o Corinthians dizem hoje, principalmente aqui o UOL tá dando também, que o Corinthians sofre pressão por demissão de Ramon. Vestiário esquenta após derrota na Libertadores. Mas assim, vamos fazer um movimento aqui Vamos imaginar algo. Se o Corinthians cai pro Santos no domingo na Neoquímica Arena... Já era o Ramon. Eu também acho que é fim da linha pro Ramon. Sabe por quê, Cabelo? Quando você fez assim... Não. É pra concordar? Porque, cara, tem uma sombra gigante. Desde quando ele saiu do Flamengo, que é o Tite. Será que... isso que eu ia falar. O Tite, ele tem uma... O Tite, por exemplo, vamos supor que o Abel... Ele tem aí um período... Já foi no Campeonato Paulista, mas o torcedor do Palmeiras tem que entender que o Palmeiras fez um Campeonato Paulista muito bom. Poderia ter ficado fora por conta do grupo. Assim como a Ponte Preta ficou fora porque ela estava no grupo mais concorrido. Pagou o preço esse ano. Mas o Palmeiras fez quantos pontos na primeira fase? 23. 23 pontos no Campeonato Paulista, tá excelente. Só que a gente sabe o tamanho que é a pressão do Palmeiras por tudo que a equipe conquistou nos últimos anos. Mas, por exemplo, o Tite não faz uma sombra pro Abel. O Tite não faz uma sombra, por exemplo, pro Zubeldia. Agora, o Tite tem história no Corinthians. Como é que é o do Santos? Pro Caixinha. Agora, no Ramon, falando de Corinthians e Tite, você tá louco. E o Corinthians, principalmente o torcedor corintiano, foi iludido, entre aspas, né, com a boa campanha nesse ano, mas diante de adversários mais fracos. O Campeonato Paulista teve 10 vitórias consecutivas, juntando com o Brasileiro do ano passado também. É verdade que o ano passado se livrou do rebaixamento, chegou até a Libertadores, mas esse ano foram vitórias empurradas com a barriga. Venceu o Velo Clube 2-1. Que vitória pra cima do Velo Clube, mais uma vitória do Timão, invicto, não sei o quê. Foi só pegar um time mais forte assim, né? Por exemplo, no clássico contra o Palmeiras foi bem também, podia ter perdido no último minuto, que o Hugo Souza acabou pegando um pênalti do Estevão, mas diante do adversário um pouco mais forte, o Barcelona, que não é nem um bicho-papão da América do Sul, mas é um time organizado, o time com mais torcida do Equador também, Equador subindo de produção nos últimos anos. Acabou enfrentando essa dificuldade, foi 3-0 e agora tudo de deságua aí nessa... Mas eu quis dizer no vestiário porque pelo menos houve assim, uma reação. Não ficou fleumático aceitando a derrota, não. Eu acho que tem que pegar no pé. Entre o grupo tem que pegar no pé, tem que ter cobrança. O Memphis Depay não pode ter a participação que teve lá em Guayaquil, tinha que ter assumido a responsabilidade. Eu não cobro nem pra fazer perder o gol, isso acontece. Agora, tem que assumir a postura de um camisa 10, a postura de um líder, a postura de um cara diferente dentro do grupo. Isso ele não teve. Tem um lance que tá irritando muito o torcedor corintiano, uma bola no meio campo que ele tenta passar pra alguém, ele acaba errando, o Barcelona pega a bola, vem no contra-ataque, ele desencana do lance, fica parado. Messi? Barcelona? Barcelona de Guayaquil. E o Corinthians quando tá ganhando, quando tá ganhando é mil maravilhas, mas qualquer tropeço já começou. E tem muito ídolo aí que já saiu... Marcelinho Carioca, Edilson. Mas ó, são 4h30, daqui a pouco tem um repórter CBN, a gente tá falando aqui de uma possibilidade de derrota do Corinthians. Ninguém falou que o Corinthians pode ganhar o jogo, porque vai ter 100% do estádio
apoiando o Corinthians. Agora, Isso não pesa? uma eventual Será que eles não classificação. estão engasgados? Então, mas uma eventual classificação do Corinthians contra o Santos muda o ambiente pro jogo contra o Barcelona. Com certeza. Faz 1x0 com o Barcelona com 3 Isso, minutos. tudo e bem, daí? tá 3-0, eu também acho difícil o Corinthians reverter, mas esse 1-0 com 5 minutos de jogo pode mudar muita coisa. Eu acho que você falou uma grande besteira. Você acha que já era? Nem precisa ter o segundo jogo. Não sei, eu prefiro Deixa os esperar. meninos lá em Guayaquil, eu falo, deixa quieto. Não E precisa o cara não vem com a roupa bonita pra cá, o técnico. velho. Fica estiloso. Elegante, Fica né? estiloso. Elegante. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Rose Birman. Oi, sou a Rose, quero jantar no Giovanetti, ter a necessaire da CBN, ganhar a necessaire da CBN, já tá participando, hein? Opa, esse aqui não é pra gente. Boa tarde, quero participar do sorteio do Dia da Mulher. Deixa eu ver. É a Leonice. Oi, Leonice, você já está participando. Linda Brandão tá participando aqui com a gente também. Caraca. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Luupi, ó. Como escreveu errado, mas não tem problema. Quero participar do sorteio. É a Cilda de Indaiatuba. Conhece, ô Cabelo? Não conheço. Ela falou que... Não é ela, não. É o Cida. Boa tarde, meu nome é Vera Lúcia, sou de Campinas. Ouço diariamente o Arena no carro, pois é no horário que eu saio do trabalho. Aí. Aprendo e me divirto com vocês. Boa. Abraços a todos. Tá participando, viu, Vera? Deixa eu ver aqui. Ô, Chaib, faz um favor pra mim. YouTube, vê no YouTube lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, o Fábio Chaib. O Márcio Chaib mandou uma figurinha, mas não tá abrindo aqui a figurinha. Daqui a pouco a gente vê. Boa tarde, aqui é a Giovana Mendes. Eu quero participar da promoção. Já tá participando, viu, Giovana? Alessandra de São Roque. São Roque, esposa do Marco, ó, tá participando. Boa tarde. Boa tarde, cavalheiros. Meu nome é Melissa. Gostaria de participar. Tá participando, Melissa. O Lucas Nery é um figura, né? Ele acha que eu vou cair aqui na Tem mulher também no YouTube, viu, Lupi? Então aguenta aí, segura a emoção. cara. Boa tarde, meu nome é Denivane Padilha e eu quero participar da promoção. Já tá participando. Sorteio do Giovanetti. Manda um beijo pro meu namorado, Paulo Vinícius. O mundo delas, aí no YouTube, tá aqui, o mundo delas. Manda um abraço também? pro meu namorado Paulo Vinícius. Boa. Ele está sempre ouvindo vocês. Quando é Paulo, a gente tem que tomar um cuidado, né? muito cuidado. Porque na última sexta-feira, Surpresa o William desagradável. Cabelo, ele não caiu. Ele Nossa, escorregou. parecia... Nossa, mãe. Vamos pro repórter CBN 4h33, vai mandando mensagem, mulherada, só mulheres. Concorrer a R$300 no Giovanetti e uma necessaire da CBN. No final do programa a gente vai sortear repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão do Rumble, uma plataforma de vídeos similar ao YouTube no Brasil. A decisão vale até que a empresa cumpra ordens judiciais e indique um representante legal no país. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da rede social no país. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a queda de preço dos alimentos pode não acontecer na velocidade que o governo deseja. A principal proposta é aumentar a competitividade dos produtos vendidos no Brasil ao zerar o imposto de importação de alguns itens. A ideia é que a redução pressione os produtores locais a baixarem os preços. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a primeira insulina semanal do mundo para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 e 2. O medicamento é produzido pela farmacêutica Novo Nordisk e a mesma que produz o Ozempic. Não há data prevista de lançamento do produto no Brasil. Para que a insulina possa estar disponível no país, é preciso que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos defina um preço para o produto. O presidente Donald Trump afirmou que está considerando aplicar sanções bancárias e tarifas sobre a Rússia. As medidas teriam validade até que um cessar-fogo e um acordo de paz sejam selados entre o governo russo e a Ucrânia. Nas redes sociais, Trump disse que os dois países devem conversar antes que seja tarde demais. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
4h35. Flávio Botelho chegando com as informações das estradas aqui na região. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Oi, Antônio Lupe, muito boa tarde também à sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. Pela rodovia Dom Pedro I, o trânsito já é carregado do Balão do Santa Mônica até a chegada à rodovia Anhanguera, no sentido Jacareí fluindo bem. A professora Zeferino Vaza Campinas Paulina também já apresenta uma maior movimentação no acesso para a rodovia Dom Pedro, para quem segue no sentido Paulínia sem transtornos. Na rodovia Anhanguera, maior movimentação na chegada ao trevo da Bosch por conta do excesso de veículos. Para quem segue para a capital, pela Anhanguera, o trânsito também é carregado em Jundiaí, também pelo excesso de veículos, ali entre os quilômetros 60 ao 62. A rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, pois tem trânsito fluindo bem no sentido capital e interior. Na SP-101, a Campinas Montemor, o trânsito já é carregado na saída do trevo da Bosch, no sentido Hortolândia. No sentido Campinas, flui bem, Lupe. Obrigado, Flávio, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito, agora 4h36. Se você ama a ideia de fazer um curso de graduação EAD com mais flexibilidade e em parceria com grandes empresas, inscreva-se em anhembi.br. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Vamos com mais um giro aqui de participações. Maria das Graças, tenho 75 anos. Opa. É minha rádio querida, eu quero participar do sorteio. Precisa mandar foto? Não tem a necessidade, Maria, não precisa, tá? Já tem aqui todos os dados, você está concorrendo aos prêmios em R$300 lá no Giovanetti, pra usar como quiser, e além de uma necessaire. Cara, ficou bonita a necessaire da CBN, né? Ficou. Você viu aqui, Carlão? Ficou. Pra quem tá no YouTube, é youtube.com. Aliás, Fábio Chaib, o pessoal tá participando no YouTube? Tá participando sim, Aqui, viu, ó, Lupinho? tá aqui na minha mão, ó. A Gisele Gardelin, boa tarde, quero participar do sorteio. Me chamo Gisele e sou esposa do André da Casquim Sorvete, diz ela aqui. Aí já fez uma na faixa. Já fez uma, já né? fez uma na faixa. A Mônica Cerqueira tá em Valinhos também, participando. A Maria Zulmira, vocês são um barato, diz ela aqui também, quer participar. E o Mundo Delas, que você falou anteriormente, a mensagem também tá mandando um abraço pro marido, pro namorado, quer dizer, Paulo Vinícius. Tô complicando a situação do rapaz aqui. já. Tranquilo. Thalita Gualberto de Valinhos também tá participando. Daniela Candré. Essa aqui eu já tinha falado, né? André. Oi, rapaziada, boa tarde, estou ligadinha no Arena, sou Silvana de Campinas, quero participar do sorteio, amo vocês. Sou a Delma de Campinas. Delma. Ponte Pretana, Raimunda de Valinhos. Sou de Campinas, é a Cíntia, 37 anos, quero participar do sorteio. Tá participando já, viu, Cíntia? Boa tarde, Ellen Prado de Campinas, quero participar para tomar um chopp lá no Giovanetti. Opa. Oi, vocês são demais, quero participar do Dia das Mulheres e dizer que gosto muito do sarcófago. Opa. E ela Aê, mandou cabelinho. palpite, ó. E aí, cabelo? Ela falou que é 82 e o time é o Flamengo. É a Ana Helena, anota aí. Será que Será? foi 82 aquele Mengão? jogaço? Maria Inês, boa tarde, gostaria de participar. Tá participando já, ó. A Maria Inês tá na foto de perfil dela. Vem cá ver, Carlão, só pra Deixa você eu ver, peraí. passar um pouquinho de vontade. Olha aqui, ó. Duas grandes tulipas de chopp Tamanho de torre. ao lado da família. Aliás, por falar em chopp, ele é Almeida, hein? Ah, Que faz, hein, menino? Tá iluminado, igual o Paulo, né? Denise Pereira. Denise Pereira também tá participando com a gente. Deixa eu ver se tem mais participações aqui. Vai mandando mensagem, mulherada. Oi, pessoal, meu nome é Patrícia Kelly dos Santos, quero participar.
Rosana Auguste tá participando. Oi, quero ganhar o prêmio para a mulher. Meu nome é Maitê Issai. Acho que é isso, né, Maitê? Se eu falei errado, me perdoe. Boa tarde, com alegria. Sou Bartolomeu da Vila Lemos. Não vou ler esse aqui. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Boa tarde, Gisele de Valinhos. Quero participar do sorteio. E aproveitar para mandar um beijo pro meu maridão, Adalberto. Nós nos conhecemos há 34 anos no dia 8 de março. Que legal. Olha, que legal. Pamela de Campinas está participando. Boa tarde, quero participar do sorteio. Olha quanta mensagem. Emirene mandou mensagem aqui. Neuci de Hortolândia tá participando. Manda uma boa tarde para Antonella Ribeiro, é minha filha. Alô, Antonella, boa tarde. Sou de Mogi Mirim, Dulce. Mogi Mirim, Fábio Chaves, sua terra. Exatamente. Campinas. Oi, meninos, sou a Juliana e sou fã da CBN. Sou Uber e ouço a CBN o dia todo. Meninos, vocês são demais. O melhor programa esportivo. O Arena é top. Vocês são muito divertidos. Quero ir no Giovanetti, me inclui no sorteio. Tá participando. Boa tarde, quero participar do sorteio. Rosângela de Hortolândia. Tem eu aqui também, tá? Concordo com o Lupe. O Tite é uma sombra para qualquer técnico que o Corinthians tenha. E agora, mais ainda, acredito que ele consegue dar um jeito no timão. Hashtag tchau Ramon. Até porque o Corinthians tá mais arrumadinho agora, né? Com jogadores. Bons jogadores. É a Lara Milon que mandou mensagem pra gente. Coloca a minha mulher aí, Juliana, prima do JP de Moraes. Tem que ser a Juliana que manda mensagem. JP de Moraes tem uma família tarde, grande. Meu nome é Oziel Caetano. Oziel, tem que pedir pra sua esposa, pra Lilian, participar aqui no sorteio. Hoje é só pra mulherada. Quero participar do sorteio. Leila Salvione, mais uma da família, né? Gostaria de participar do sorteio. Sou Renata Teixeira. Boa tarde, tudo bem? Tá tudo bem. De Vinhedo, olha que legal, hein? Vai participando, tá todo mundo participando. As mulheres, hein? Mulheres. Amanhã, Carlão de Freitas, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulher do Brasil. Olha lá, mulheres que estão hoje nessa luta, meus parabéns. Parabéns para as mulheres do Brasil. Parabéns. Parabéns para todas as mulheres. Boa. Grande, cara, João. O Bolacha, ele arruma umas coisas que a gente muito bom, nem Bolacha. imagina que vai acontecer. Silvia de Campinas está participando também. 4 horas e 43 minutos. Falar de assunto sério aqui, assunto chato e que já era pra ter terminado, não era nem pra acontecer, e parece que todo dia surge um fato triste, um crime, na verdade, né? O que aconteceu ontem com o menino Luigi do Palmeiras foi um crime. Crime. E quem comete crime precisa ir pra cadeia. Mais uma vez, um ato de racismo contra um jogador brasileiro. Foi lá no Paraguai, né? Paraguai, Libertadores Sub-20, né? Contra o Cerro Porteño. Exatamente. Aliás, a Leila, hoje teve a apresentação do Vitor Roque, né? O Vitor Roque foi apresentado oficialmente e a Leila, que é a presidente do Palmeiras, ela estava apresentando o Vitor Roque e também falou sobre esse caso. A Leila Pereira, ela vai pedir a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 pelo fato aí do racismo, pelo crime de racismo ontem no estádio Gunter Vogel, é isso que fala, né? Vogel, em São Lourenço, em Luque, não é? Em Luque, região é da isso. Assunção. Exatamente. Duas questões da entrevista da Leila que chamaram a atenção foi que ela falou sobre a possibilidade do Palmeiras sair do campeonato, né? Ela falou que o Palmeiras não faria isso porque daria motivos e faria o que o torcedor acabou fazendo, torcedor entre aspas, né? Esse criminoso acabou fazendo, que chamando a atenção para o Palmeiras se retirar da competição, seria uma vitória do agressor, porque o Palmeiras não tem que se retirar da competição, muito pelo contrário, o Palmeiras teria que ir assim atrás dos seus direitos, dos direitos do Luigi, no caso, né, poder defendê-lo, e falou que não sairia da competição para não dar um motivo de vitória, entre aspas, para esse agressor que fez isso, que xingou o Luigi durante a partida. O jogador ficou muito triste no banco de reserva, chorou. A entrevista emblemática que deu depois também da partida, em prantos também, um garoto, né, 20 anos. E outra questão da entrevista da Leila foi que ela disse que após a partida,
a comissão do Palmeiras, né? Até o próprio João Paulo Sampaio, que é da diretora das categorias de base do Palmeiras, identificaram o autor dessas ofensas e foram chamar com o policial, foram conversar com autoridades policiais, e um policial do Paraguai falou: isso é normal, uma brincadeirinha que se fazem por aqui. Brincadeira. Falou exatamente isso, que leva mais essa atrocidade que é isso, né? Leva essa questão que, infelizmente, o racismo é tratado assim, principalmente nesses países vizinhos da América do Sul, do Brasil, que é um fato recorrente já acontecendo. Ô, Chaib, só um detalhe, aproveitando a tua aí, opinião. É o seguinte, foi nojento, asqueroso, repugnante, condenado, tudo isso que eu acho que está sendo falado, comentado o dia inteiro em todas as tribunas esportivas por aí afora. Aí vai ter uma outra questão. Vamos lá. O Cerro Porteño deveria ser penalizado? Sim, excluído, qualquer coisa do tipo. A competição, ela é organizada e promovida por quem? Comebol. Que tem sede em? Luque, né? Então, infelizmente, eu acho que não vai acontecer nada. Mas sabe o que mais me intriga? Sabe o que mais me intriga? Que ontem a cena, ela foi mostrada, mas muitas vezes, e é nítido você identificar os criminosos. A Leila falou isso hoje. É nítido. Concordo. A imagem, e o que me deixa mais pé da vida, e o Carlão falou isso hoje, o cara segurando uma criança. O exemplo que ele tá dando pra uma criança que não sabe o que tá acontecendo. Olha a educação que essa criança vai ter. Sem educação, né? Porque o pai não é educado. Aliás, o pai é um criminoso. Então, é o seguinte, olha só que ponto chegamos. Não é eu acho que o fundo do poço a gente tá bem perto, porque recentemente um cara invadiu o estádio com uma criança no colo e bateu no Inter. E agora um criminoso segurando uma criança e ofendendo, um racista ofendendo, cuspindo também. Cara, é um show de é só pegar a carinha dele, joga lá e faz o seguinte: crime, você tá preso. Mas não, você tá preso, quem que é esse aqui? Sou eu, então você tá preso. Eu tenho um profundo respeito pela Leila, eu acho que ela, né, hoje é um chamariz aí, né, talvez a principal dirigente do futebol brasileiro, só que eu acho que ela poderia ter uma união dos clubes brasileiros. Ontem o Corinthians se solidarizou, São Paulo, outras equipes, eu acho muito bonito, só que eu acho que precisa de mais, né? Eu acho que poderia existir essa união, e colocando o Palmeiras no bolo também, mas uma união mais forte com a própria CBF, uma união com ações mais efervescentes para realmente bater de frente, né? Porque, por exemplo, um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, um Botafogo, esses gigantes do futebol brasileiro, unidos e peitando a Conmebol, eu acho que daria sim uma mexida, daria uma bagunça. O Eliel chamou a atenção também, os patrocinadores, né? Que sempre estão aí fazendo campanhas e tal, né? Vários tipos de campanhas. Então, por que não faz uma campanha forte dessa, identificar os agressores, Carlão, né? Uma educação / punição, né? Porque o que aconteceu ontem foi nojento. Agora, o que você vai esperar da CBF? Tá lá, colocou a notinha, você acha que a CBF cadê vai o Edinaldo? Cadê o microfone do Edinaldo pegar pra dar uma explicação, pra cobrar alguma coisa? Não, essa daí tem que... Então são a entidades... CBF até agora. São entidades corruptas, entidades nebulosas. De caráter duvidoso. Um deve favor pro outro, outro pra um. E os clubes, de certa maneira, coniventes, né? Porque eu acho que o Palmeiras vai até o fim. Não, se o Palmeiras não se retirar da competição, não é um ato de covardia. É um ato de protesto em relação ao que aconteceu, que foi muito grave. Foi um crime muito grave, um crime bárbaro. Porque o cara com uma criança no colo e chamar outro de macaco é brincadeira, né? Sabe, cusparada. Então, o que nós vimos ontem foi cenas assombrosas, terríveis, estarrecedoras. Então, eu acho que os clubes brasileiros, uma CBF mais forte, mais combativa, poderiam sim se unir e, de repente, peitar a Conmebol. Qualquer ato de racismo, estamos fora. Estamos fora da Libertadores. Eu quero ver a Conmebol se virar sem Palmeiras, sem Flamengo, sem Corinthians. Eu quero ver o que dá. Mas isso, infelizmente, o Cabelo foi feliz. Eu acho que não vai acontecer nada. Vai ficar nas notinhas. O próprio Vinícius Júnior, né? Ele fez ele colocou lá, um stories apoiando, né, se solidarizando com o Luigi, e fez uma cobrança Conmebol, e ao mesmo
mesmo tempo falando que não acontece Quanto tempo nada, ele passa por né? isso, né? Quanto tempo ele passa por isso? E agora, infelizmente, banalizaram, normalizaram. Na Espanha tá normal, né? É normal. Porque há 1 ou 2 semanas houve lá uma decisão de Copa do Rei, semifinal, coisa assim, em que claramente você percebe o espanhol fazendo lá o sinal de macaco pro Vinícius Júnior e não acontece nada. Né? E não foi tão divulgado como em outras situações. Então isso significa que na Espanha já estão normalizando. No primeiro mundo, entre aspas, entenda, por favor, cara. Nada acontece, não é aqui, infelizmente. A Leila argumenta essa saída do Palmeiras seria, mais uma vez falando, seria uma vitória do agressor, né? Mas eu acho que seria peitar pra Conmebol. Gente, ó, um clube como o Palmeiras, mega campeão, uma potência internacional, está peitando a entidade. É claro que o Palmeiras os clubes não fariam isso, né? Mas seria algo interessante. Por exemplo, o Santos agora, nessa loucura que é o Neymar. Você imagina o Santos com o Neymar peitando a Conmebol. Poxa. O que seria? A loucura que seria. Mas isso seria... E daí nas redes sociais hoje, muitos torcedores cobram jogadores que puseram uma forma forte contra o gramado sintético e nesse caso, dessa situação de racismo, não fizeram nada. Mas aí perto, a gente né? precisa tirar o chapéu pro Oscar, que hoje deu entrevista coletiva. E se eu não me engano, a primeira pergunta já foi falando sobre essa rivalidade que foi criada dentro e fora de campo entre Palmeiras e São Paulo. Até por conta dessa questão do gramado que o Fábio acabou de citar, o Oscar prestou uma atenção mais bonitinho na pergunta e falou assim: se você me der licença, eu queria lamentar o que aconteceu. O Oscar, na coletiva do São Paulo, que é um clube que já tem uma rivalidade que está ficando ainda mais forte com o Palmeiras, já é um rival, dando aí apoio e suporte pro menino Luiz. Cara, isso eu achei, foi maravilhoso. Porque o Oscar já recebeu de cara uma pergunta envolvendo a rivalidade dos dois times e falou e lamentou o que aconteceu com o Luiz. Então o ato também do Oscar foi gigante hoje na entrevista coletiva, falando do jogo de segunda-feira, hein? Sim. Aliás, segunda-feira nós vamos falar mais sobre esse jogo, já falamos bastante de Santos e Corinthians e Santos, domingo 6h30. Transmissão aqui do Futebol Globo CBN, do primeiro finalista, né? Que vai sair do estadual mais disputado do Brasil. Aliás, Cabelo, Série A2 tem a última rodada. E eu tenho certeza que nesses papéis que você traz todos os dias aqui pro estúdio, e que não servem pra nada, você tem a última rodada completa, não tem? Estarei no Novelli Júnior amanhã, hein? 3 da tarde. Tem a rodada completa? Vamos, a Rua Javari, todos os jogos às 3 da tarde, Juventus e o Primavera de Indaiatuba. Sem muito teatro, pode... Aqui, ó. É o líder, né? Líder. Em Piracicaba, 15 de Piracicaba e Taubaté. É igual a escalação do sarcófago. Araraquara, Ferroviária e Grêmio Prudente. Urico Mursa, Portuguesa Santista e Votuporanguense. Lá no Martins Pereira, São José e Oeste. Acelera mais um pouquinho. Bruno José Daniel, Santo André Linense. E Walter Ribeiro, São Bento e Rio Claro. Faltou do Ituano, pô. E o Ituano, claro. Ituano que estará... Capivariano. Clássico da Santos Dumont, Ituano. Um pouquinho mais parte pro lado, do conglomerado ali. Vitória tranquila do Capivariano, né? Vinícius Popó. Fez 10 gols em 13 jogos. Mas não é a primeira Série A2 que ele se destaca, né? Teve uma Série A2 que ele fez um monte. Bragantino, não tava? Ele fez 8 gols nesse campeonato. Ele tava no Bragantino antes. Tava. Ele saiu. Não, acho que aquele lá é outro Popó. Ou é ele? Não lembro. Acho que é ele. Pesquisa aí, Fábio Chaive. Eu sei que tá fazendo gol e ninguém contrata ele, né? Não. Tem gente que contrata Gustavo 25, tem gente que... Opa. Hoje nem usamos tanto a ata. Pensei que não ia usar. Deu uma porradinha, né? Não, com todo respeito. Com todo respeito. A Ponte não tá trazendo, Gustavo... Não sei se confirmou, mas... Não, ainda não é oficial. Não é oficial. Então, por que não, de repente, o Vinícius Popó... Enfim... Mas, Cabelo, agora, brincadeiras à parte, eu acho o artilheiro da Série A2, né? Vinícius Popó. Eu acho que já tem... Quantos anos o Popó tem? O Fábio Chave tá pegando aqui a ficha Ele dele. tem exatamente aqui, ele é nascido em... Vamos ver aqui, Vinícius Popó, calma... Tá tranquilo, vai ter até tranquilo. Assim, ele nasceu no dia 25 de fevereiro de 2001, 24 anos. Então. Cara, eu acho que tem Série B no meio aí. Tem gente já de olho, né? Não passa despercebido, né? Ô, louco. Não é o mesmo do Bragantino, não. Ele começou no Cruzeiro. Isso. Cara, a Série A2, mas qual foi antes do Capivariano? Vê aí. Ercílio Luz, Capivariano e CSA. O ano passado, em 13 jogos, ele fez 10 gols pelo Capivariano. É isso. Com todo respeito aos outros estaduais, eu acho que a Série A2 está entre os 4, 5 melhores do Brasil. Com certeza, acho a Série A2. Com certeza. Mas
artilheiro da 2, eu acho que tem time de Série B aí. Mas os 3 da região já estão classificados, né? 15, Primavera, 15 e o Capivariano. O Capivariano é o único que pode tirar a liderança do Primavera, né? O Primavera, se empatar com o Juventus, já garante a primeira colocação e vai escolher, falar, ó, eu quero fazer o primeiro jogo em casa. Que é uma novidade no regulamento, né? E depois, mas normal, né? Depois classificam os 8, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, mata-mata, né? E aí nós vamos conhecer os dois. Quem seria o oitavo, hein? Quem seria o oitavo hoje? A Ferroviária tá fora, né? A Ferroviária tá em nono. Tá em nono. Pega o Grêmio Prudente que tá no grupo de classificação. Aqui, eu tô com a tabela Ferroviária aqui. pode... Interessante pro Primavera hoje, o Primavera é o líder, São José é o oitavo. Jogo difícil, hein? Difícil. Aí o Capivariano segundo hoje pegaria o Oeste. O 15 de Piracicaba pegaria o Grêmio Prudente, o Ituano enfrentaria o Taubaté. Esses seriam os confrontos aí da segunda fase das quartas de final. Só do Oeste aí eu acho que é um pouquinho... dá pra encarar, né? Cara, mas olha que legal. O São José tem 19 pontos, 17, 18, 19... O Linense tem 17 ao 12º, 17. Se ele conseguir uma vitória, ele tem chance ainda. Votuporanguense 16, 17, 18, 19. Também tem chance. Então tá todo mundo brigando por alguma coisa nessa última rodada. Portuguesas, Rio Claro e São Bento contra a zona do rebaixamento e de Votuporanguense pra cima, todo mundo brigando por classificação. E lá embaixo, como eu já disse, Santista, Rio Claro e São Bento lutando pela permanência aí. É verdade. Você vai ter uma multitelas amanhã, vendo vários jogos, Cabelo? Dentro do possível, né? Tá. Dentro do possível. Meu nome é Linda Brandão, tá participando. Meninos, aqui é a Dalva de Limeira. Quero o voucher do Giovanetti pra comemorar o aniversário de 35 anos de casamento com meu marido Edmilson. Aê! 35 anos, hein? Eu não vou aguentar. Andresa de Campinas também tá aqui. Eu e meus filhos, meu marido, somos muito fã da CBN. Eu gostaria de participar do sorteio. Tá participando Andresa Levantese. Obrigado pela mensagem. Em casa todo mundo é bugrino, hein? Opa! Aí, Carlão. Obrigada. 4 horas e 57 minutos do intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Liga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Superliga Masculina de Vôlei. Hoje é dia 7, nós não teremos nenhuma partida, mas ontem o SESI venceu o Guarulhos. E esse resultado colocou pressão no Vôlei Renata. O SESI é o 5º colocado com 37 pontos. O Vôlei Renata é o 4º colocado com 38. Porém, esse duelo entre SESI e Guarulhos é pela 19ª rodada. E a equipe de Campinas só entra em quadra na terça-feira, às 9 horas da noite, para enfrentar o Joinville, lá em Santa Catarina. Aliás, esse jogo com transmissão da CBN Campinas, com narração de Rafael Pio e os comentários da Renata Rondini. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Quando o Bolacha já vem com o sarcófago é porque a gente tá muito atrasado. Muito bem. Então vamos lá, William Cabelo, porque nós temos o sorteio já. Já. O Guarani entrou em campo e enfrentou quem? O Náutico Capibari. Náutico, lá em Recife ou em Campinas? Em Campinas. Em Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Me fala um jogador do Náutico. Olha só, a gente tinha o Lupercínio. Lupercínio, conheço. Lembra bem dele. Foi ele que fez o hino do Grêmio, não foi? Foi, Lupercínio Rodrigues. Exatamente. Lupercínio, autor do hino do Grêmio. Não é primo? Não, ele não. Não, mas ele é Lupercínio. Entendi. Ele fez o hino do Grêmio e depois jogou no Náutico. E aí, Carlão?
Essa música é década de 80, eu vou de 8,5. E aí, Shaibe? 8,4. youtube.com/CBN Campinas. Pra quem tá ligado, vamos com os gols desse jogo. Você vai acompanhar agora a cobrança de Jorge Mendonça na falta. Neneca larga e Careca confere. 1-0 Guarani. Hernani Banana lança Ariovaldo, que entra livre e toca bonito na saída de Neneca. Guarani 2, Náutico 0. Tá aí então o sarcófago. E aí, temos ou não temos um vencedor, William? Temos vencedores. Quem? Eu, você e a ouvinte que deu o palpite certo, 82. Qual é o nome dela? Ah, boa pergunta. Manda de novo. Mas ela falou, cara, o cabelo só faz isso. Obrigado Ele pela só tem que audiência. anotar um nome. Guarani é o único 2, que Náutico traz papel e caneta. Brasileiro de 82, o Guarani de Wendel, Ariovaldo, Jaime Edson e Almeida, Júlio César, Jorge Mendonça, Hernani Banana, Lúcio Careca, depois Marcelo e capitão, depois Henrique, técnico Zé Duarte. Taça de prata, né? Zé do Boné. Brasileirão. O Guarani tinha sido campeão da Taça de Prata em 81, tava na de ouro em 82. Vamos pro sorteio. Opa! Tem tambor ou não tem tambor? Tem tambor, hein? Por favor, meu caro Bolacha. É o seguinte, as mulheres que participaram, nós temos aqui, Fábio Scheibe, recebemos 165 participações. Caraca. Um número de 1 a 165. Rapidinho. Ah, cara, 5 beiços pra mim, deixa eu pensar. Por favor, o Bolacha tá fazendo ele que a gente tem que ser 33, vai, cara. 33 é a idade de Cristo. É, mas... 33, se eu jogar aqui, final do telefone 3744. Quem que é? 3744, Rosana. Rosana Albertão. Foi quem mandou mensagem aqui. Ela mandou mensagem aqui por volta das 4h15 da tarde. Ganhou a necessaire da CBN. Ela vai e sozinha, também, será? não sei. A gente vai entrar em contato, tá bom? Pra você retirar o kit aqui na sede da IPTV, nós vamos mandar as informações através do WhatsApp. Parabéns, Rosana Albertão, a ganhadora do kit da necessaire e também dos R$300 lá no Giovanetti. Tá certo, gente? Bom final de semana para todo mundo. Parabéns para todas as mulheres. A gente volta com a Arena na segunda-feira. Valeu! Repórter CBN. Oferecimento Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar.